Bom dia, completamos mais uma semana de quarentena e de isolamento social. Gostaríamos de poder estar juntos nesse dia, para celebrar culto, para louvarmos junto a Deus, para ouvirmos da palavra de Deus juntos, estarmos em comunidade, mas nesse momento ainda precisamos permanecer em nossos lares e aguardar e confiar no cuidado de Deus. E nesse dia, apesar da distância, nós queremos tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, para ouvir o que Ele tem a falar para nós. Nos últimos dias vemos e ouvimos cada vez mais notícias sobre o coronavírus, notícias mais assustadoras, e conforme ele vai avançando, chega cada vez mais perto de nós e dos nossos queridos. E com isso ficamos cada vez mais preocupados, claro, com a nossa saúde, com a nossa vida. E nesse tempo, muitas famílias estão descobrindo as possibilidades e os benefícios do uso da tecnologia, da internet. Mesmo estando longe, sem a possibilidade do contato físico, podemos conversar, podemos nos ver, podemos fazer reuniões em família, entre amigos. E isso muitas vezes nos acalma, porque apesar da distância, os corações estão perto. Mas, ao mesmo tempo, esse período de isolamento ele nos empurra para nós mesmos e nos faz pensar sobre como nós temos vivido. E aí precisamos fazer algumas perguntas. O que é mais importante para nós? O que tem sido prioridade em nossas vidas? Deus realmente está acima de tudo? Afirmamos que a família é muito importante, mas será que isso tem sido uma realidade em nossas vidas? De que forma nós temos usado o precioso tempo que Deus nos dá? Diante dessas perguntas, eu quero refletir com você nessa manhã sobre um assunto que é central em nossas vidas. Esse assunto é o perdão. Eu tenho visto ao longo do tempo e com muita tristeza que muitas famílias e muitos relacionamentos têm se desfeitos, têm sido destruídos pela falta do perdão. Perdemos tempo e oportunidades de estar juntos por causa de brigas e mais brigas. Muitas dessas brigas são por motivos bobos, discussões bobas, situações desnecessárias que seriam facilmente resolvidas através do diálogo, através do perdão. Mas muitas vezes essas situações, essas mágoas, essas brigas se arrastam por anos e anos. Muitas vezes famílias que são vizinhos de porta passam anos sem se falar, perdem oportunidade atrás de oportunidade de estar juntos, de ter comunhão. E de repente, algo acontece. Nós não sabemos o amanhã, podemos amanhã perder alguém ou nós podemos partir amanhã. E aí, aquilo que não foi resolvido, que não foi perdoado, já não há mais o que fazer. O tempo que nós temos é hoje. O dia que o Senhor preparou para nós é hoje. Hoje é o dia de nós pedirmos perdão. Hoje é o dia de nós perdoarmos. Não amanhã, não depois. Hoje é o dia de nós deixarmos todo o nosso orgulho de lado, termos uma postura de humildade, reconhecermos também as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, e irmos ao encontro daqueles que nos magoaram, irmos ao encontro daqueles que nós magoamos e pedir perdão e perdoar. Pela falta do perdão, em muitas casas as pessoas estão perto nesse tempo, mas os corações estão distantes. A falta do perdão ela é como um veneno
que vai se espalhando e nos matando aos poucos. Uma frase bastante conhecida vai dizer que a falta do perdão, as mágoas, elas são como você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Quando nós não perdoamos, o nosso coração vai se enchendo de mágoas, vai se enchendo de rancor, de raiva, de orgulho, de arrogância. E com isso, nós nos afastamos cada vez mais de Deus e do nosso próximo. A falta do perdão, ela rompe com o nosso relacionamento com Deus e rompe o nosso relacionamento com o próximo. Infelizmente, nós vivemos num mundo que incentiva e glorifica o egoísmo, a indiferença, o orgulho, a soberba. Um mundo que enaltece o pecado e zomba de Deus. Por isso, se nós quisermos seguir um caminho diferente, precisamos então olhar para a palavra de Deus e aprender de Jesus sobre como nós devemos viver. Em Jesus Cristo nós vemos uma realidade bem diferente daquela que o mundo nos apresenta. Com as suas palavras e principalmente com a sua vida, Cristo nos apresenta o perdão como vontade do Pai e como caminho de vida. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, os versículos 23 ao 35, num diálogo com Pedro sobre o perdão, Jesus nos conta uma pequena história para explicar a importância e a necessidade do perdão. Queremos ler essa palavra. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia apenas 100 denários, e agarrando-o e o sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, te perdoei toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente se compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. Até aí a palavra de Jesus. Esta pequena história, Jesus nos conta para ilustrar o que muitas vezes acaba sendo a nossa atitude. Muitas vezes nós somos perdoados, recebemos o perdão imerecido de Deus, a nossa dívida, a nossa multidão de pecados que é tão grande, a nossa dívida é impagável diante de Deus. Assim como esse servo. A dívida desse servo era de milhões. Era uma dívida que, ainda que ele trabalhasse toda a sua vida, todos os dias, sem parar, ele não conseguiria pagar nem a metade da sua dívida.
E comparada com esse outro servo, esse companheiro dele, que lhe devia apenas 100 denários, era uma dívida muito pequena. Essa dívida desse seu colega de trabalho era uma dívida que com 3 meses de trabalho estaria paga. Enquanto a sua, ainda que trabalhasse toda a vida, ainda que trabalhasse 50, 100 anos, ele não conseguiria pagar. E muitas vezes nós somos como esse servo que devia milhões. Nós temos essa dívida impagável diante de Deus. Os nossos pecados são muitos e todos os dias eles se multiplicam. Todo dia nós pecamos de novo e de novo e de novo nós desobedecemos a Deus. Mas, por meio de Cristo, de forma imerecida e graciosa, Deus nos oferece o perdão de todos os nossos pecados. Na cruz de Cristo, essa dívida impagável que nós temos é completamente saldada. Por isso, estando perdoados em Cristo, a palavra de Deus nos deixa claro que esse perdão que nós recebemos também deve ser manifestado ao nosso próximo. E ele deve começar com os da nossa própria casa. Muitas vezes nós queremos acertar as coisas com todo mundo que está ao nosso redor, com os vizinhos, com os conhecidos, com os amigos, e claro, devemos fazer isso. Mas o primeiro lugar onde nós devemos acertar as coisas é dentro da nossa casa. É com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Ali é o primeiro lugar onde nós devemos reconhecer os nossos erros, onde nós devemos reconhecer os nossos pecados, onde nós devemos ter uma postura de humildade, pedir perdão, perdoar. Uma vez que nós acertamos as coisas dentro da nossa casa, então sim, também esse perdão deve se estender para fora. Esse perdão deve se estender para um conhecido, para um amigo, para o vizinho, para o colega de trabalho, para todo aquele que, estando diante de mim, se torna o meu próximo. Isto é amar ao próximo. Quando Jesus resume todos os mandamentos no mandamento do amor ao próximo, quando ele diz tudo se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando também do perdão. O perdão é uma das principais formas de manifestar o nosso amor pelo nosso próximo. Quando nós perdoamos, nós reconhecemos que não somos melhores do que o outro. Nós reconhecemos que assim como o outro, nós também falhamos, nós também dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Por isso o perdão é tão importante. Se o nosso relacionamento com Deus está rompido, se o nosso relacionamento com alguém da nossa família está rompido, se estamos vivendo amargurados, com o coração cheio de mágoas, de raiva, o único caminho para a restauração é o perdão. Eu desejo que nesse tempo de quarentena, onde nós precisamos ficar em casa e nós temos tempo, que nós possamos nos voltar para Deus. Que possamos reconhecer os nossos pecados. Que possamos deixar de lado todo o nosso orgulho, toda a nossa autossuficiência e reconhecermos a nossa miséria, o nosso pecado e nos arrependermos verdadeiramente e confessarmos tudo diante dele. Que possamos experimentar assim a sua maravilhosa graça. Se nós queremos ser perdoados, e todos nós queremos, também devemos perdoar e pedir perdão. Deus nos abençoe.